Olá, retorno com vocês para mais um vídeo. Neste vou trabalhar com vocês como elaborar um bom resumo, uma boa introdução e uma boa conclusão. Antes, espero que vocês estejam gostando dos vídeos anteriores. Tenho certeza que os nossos colegas aqui da Faculdade de Direito elaboraram bons vídeos, bastante instrutivos e bastante didáticos. Vamos dividir então nessas três partes: um bom resumo, uma boa introdução e uma boa conclusão. Para saber como elaborar bem, temos que saber qual é a finalidade. Quando começamos a pesquisa, não começamos por essas partes. Começamos pela pesquisa em si, pela problematização. Estas partes, normalmente, nós fazemos ao final. Por que vamos fazer ao final? Porque somente aí teremos clareza dos resultados. E os resultados definem a problemática. Porque às vezes, no meio do caminho, nós mudamos um pouco. Se você faz a introdução identificando os seus problemas, achando que ali é o seu percurso, às vezes isso tem que ser modificado. Não estou dizendo que é impossível elaborar isso no começo da pesquisa, mas não é adequado. O resumo, por exemplo. Qual é a finalidade do resumo? A finalidade do resumo, ao lado das palavras-chave, é permitir que um leitor que tem o primeiro contato com a sua pesquisa, esse leitor, numa leitura rápida, identifique se aquela pesquisa é interessante para ele. Então, portanto, o resumo, ele é simples do ponto de vista do que se vai dizer ali. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que conter determinados elementos. Ele tem que ser indispensável nos seguintes elementos. Primeiro, qual é o seu problema? Como você delimitou a sua pesquisa? Então, quando você tem um título, esse título é ainda um resumo do resumo. O título dialoga com o resumo. E aí você chega lá no resumo e diz o que você está pesquisando em pouco mais de 5 linhas. Então, vamos pensar aqui no exemplo. Vamos supor, vou pegar uma coisa que obviamente não é uma pesquisa que se faça hoje, dado que é um tema esgotado, né? O crime de homicídio. Então, a legislação penal estabelece matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então, nós temos aí o tipo penal. E a sua pesquisa está lá no título da sua pesquisa, o crime de homicídio no século XXI. Então, há variações do homicídio atualmente. Nós temos mudanças na perspectiva da criminologia. Isso são problemas. São problemas que aparecem conforme as circunstâncias, conforme o meio. O homicídio é uma prática que, desde que o ser humano vive em sociedade, ocorre. Mas, historicamente, ele altera-se por circunstâncias econômicas, por circunstâncias de cultura, da leitura que se faz, por exemplo, do grau de dano ocorrido por conta do homicídio. Então aí você tem um tema, o homicídio, e você tem um problema, o homicídio no século XXI. Agora vamos imaginar o seu resumo, o que você vai constar no seu resumo, para você demonstrar ao seu leitor que aquele tema, nessa nova circunstância, o século XXI, merece
uma pesquisa. Vamos supor, então, que a pós-modernidade, as pessoas ficaram mais individualistas, isso tem gerado uma alteração na prática de determinados crimes. No caso, o homicídio. Então, isso tem aumentado a incidência de homicídios. E você quer demonstrar isso. Você quer demonstrar que as circunstâncias socioculturais do século XXI está alterando a prática do homicídio nas sociedades. Então, a palavra o século XXI é metade do seu problema. A outra metade é o fato tipificado homicídio. Você, no seu resumo, você vai ter que demonstrar essas duas partes do seu problema, pois a combinação dessas duas partes, homicídio e século XXI, gera um problema jurídico. Então, no seu resumo, você pode dizer, por exemplo, o homicídio, prática que se confunde com a história da humanidade, está ocorrendo de forma alterada no século XXI por conta de uma mudança paradigmática chamada pós-modernidade. Isso ocorre porque há uma elevação do grau de individualismo e egoísmo nas sociedades. Então essa é a sua hipótese. Você, ao mesmo tempo, no seu resumo, aposta que o problema que surgiu, uma alteração no formato dos homicídios e na quantidade de homicídios, tem uma causa que será investigada por você, que você vai tentar demonstrar, porque é a sua hipótese. Muito bem, o seu resumo não pode passar disso. Não pode passar dessa afirmação. No máximo, uma ou duas linhas a mais, reforçando ou apresentando alguma coisa a mais necessária para você apresentar o problema e uma hipótese. Pois bem, feito isso no seu resumo, você vai constar também como você vai investigar essa hipótese. Porque você precisa de fontes, você precisa de referências. Você pode dizer, por exemplo, que com base em julgados ou com base em números da Secretaria de Segurança, com base em inquéritos, você vai levantar as informações necessárias para comprovar a sua hipótese. Você também vai apresentar no resumo alguma orientação teórica para a sua afirmação. Porque você não vai inventar que essa transformação social tão relevante é algo que você constata por conta própria do zero, num trabalho de iniciação, num trabalho de conclusão de graduação. Não. Existe dentro do direito penal, dentro da criminologia, correntes de pensamento que fundamentam esse tipo de transformação social numa perspectiva teórico-científica. Então, determinados autores seguem determinadas linhas que você vai se filiar a elas e você vai apresentá-las como referencial teórico. Às vezes você é conhecedor desse referencial teórico e apresenta ali duas linhas a respeito dele. Às vezes você apresenta apenas alguns autores que são muito importantes nesse sentido. E fala um pouco sobre eles, muito brevemente. Você está no seu resumo. Automaticamente você já está apresentando procedimentos metodológicos. Se você não tem clareza se o seu método é dedutivo ou indutivo, é preciso investigar.
Você tem, então, no resumo, também um espaço para falar sobre metodologia. Feche o seu resumo com um breve resultado da pesquisa. Algo do tipo: foi constatado, com base em avaliação qualitativa ou avaliação quantitativa, que a alteração nos homicídios é verdadeira e a causa é X. O seu resumo vai conter também um pouquinho de resultado. E isso vai influenciar as suas palavras-chave. Olhe, eu costumo dar o seguinte exemplo. Antigamente, eu ia à biblioteca, puxava um fichário e lá tinha as palavras que me serviam para a minha pesquisa. Hoje não existe mais fichários em bibliotecas, mas você vai lá no Google e digita determinadas palavras. Essas palavras, no nosso caso aí, por exemplo, pós-modernidade, por exemplo, homicídio. Essas palavras vão aparecer como palavras-chave para que o seu leitor, que agora você tem que pensar no seu leitor. O seu leitor precisa saber se a sua pesquisa é interessante para ele não perder tempo lendo algo que não é o que interessa a ele. Então, resumo e palavras-chave servem para essa finalidade. Depois, você vai para a introdução. E a introdução nada mais é do que o seu resumo desdobrado. Tudo isso que eu disse que você deve constar no seu resumo, deve constar também na sua introdução. Daí, muitas vezes, o equívoco de fazerem pequenas introduçõezinhas. Introdução de meia página, um horror. Uma introdução que se valha suficientemente para uma pesquisa que tem aí, pelo menos, se for um artigo. Se for um artigo de 20 páginas, uma introdução das 4 páginas. Eu sei que tamanho não é documento. Mas há determinadas consequências são automáticas. Se você quer constar ali uma problematização, você vai apresentar seus argumentos, você vai falar sobre o que é o homicídio, não necessariamente apresentar a história do homicídio, mas dizer, por exemplo, que se alguém tira a sua própria vida, não é um homicídio. Não é? Então você tem que dizer que alguém tirou a vida de outrem. E esse tirar a vida de outrem foi uma prática dolosa ou culposa. E você também vai dizer que nessa circunstância, esse homicídio é diferente dos outros. Não é um homicídio como os que ocorriam na Idade Média ou os que ocorriam no século passado. Porque há circunstâncias históricas que estão alterando a prática dos homicídios. Então você está problematizando. E como é que você vai problematizar no corpo da pesquisa? Você dividiu 3 capítulos, 2 capítulos, 4 capítulos. Então a sua introdução vai justificar, vai justificar cada um desses capítulos. Normalmente o aluno vai lá e coloca capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, capítulo 3 tal. Isso fez uma boa introdução? Não, cumpriu só a obrigação de apresentar a estrutura da pesquisa. Você deveria dizer por que existe aquele capítulo 1, onde você vai falar o que é homicídio. Você vai dizer no capítulo 2 por que está ocorrendo transformações profundas na sociedade, numa transição paradigmática que supera a modernidade para a pós-modernidade. E no capítulo 3, você vai demonstrar que essas transformações que a sociedade está sofrendo, elas estão afetando as práticas homicidas. Esse é o grande capítulo. Essa é a sua grande contribuição. O capítulo 1 e o 2 são necessários, são premissas, mas você vai na bibliografia e levanta essas informações. As suas inferências, aquilo que é sua contribuição pessoal, estará aparecendo só no capítulo 3. Mas o capítulo 3 não é possível existir sem o 1 e o 2. Olha a mágica. É um roteirinho mais comum esse que estou apresentando para vocês.
um ou dois capítulos de premissas, um capítulo de inferência. Um capítulo onde você, a partir dessas premissas, tem a possibilidade de explorar uma hipótese, confirmando-a ou negando-a. De repente você chega ao final e diz, não existe nada disso, tudo bem. Você pesquisou sobre um problema, sobre uma hipótese plausível, onde as suas constatações não foram exatamente o que você pensou antes, tudo bem. Mas você tem uma resposta. Você pode dizer que, apesar das transformações que a sociedade vive, os homicídios não foram seriamente afetados com essa circunstância. É uma resposta, e é uma resposta científica. Você não vai jogar sua pesquisa no lixo por causa disso, porque você tinha uma hipótese plausível e você constatou que ela não é verdadeira. Essa também é uma resposta científica e você pode chegar ao final da sua pesquisa com essa afirmação. Na sua introdução, então, você vai ter a problematização, a estrutura da pesquisa, os procedimentos que você adota para resultar nessa pesquisa. Quais são as suas fontes? Se você vai usar, por exemplo, dados da Secretaria de Segurança Pública, esses dados serão analisados arbitrariamente, você simplesmente vai lá e lê e copia? Não. Pesquisa de campo tem que ter critério. Ela é, inclusive, mais difícil nesse momento de quem está aprendendo a pesquisar do que uma pesquisa que é apenas uma análise de referências bibliográficas. A professora Ana Carolina trará para vocês um vídeo sobre pesquisa de campo. E é a pesquisa que hoje nós vamos ter mais respaldo no meio científico. Porque, especialmente nessa etapa da formação de vocês, é um tipo de pesquisa que dá mais segurança para os resultados. Não quero dizer que uma é melhor que a outra. Apenas efeitos práticos da comparação entre tipos de pesquisa. É algo que você tem que definir com o seu orientador, com o problema que você tem, com as fontes que você tem. Então, portanto, não quero dizer que a pesquisa de campo é necessariamente melhor do que uma pesquisa puramente teórica. Mas voltemos ao nosso caminho. Resumo, introdução, conclusão. Da sua conclusão, você tem que tomar cuidado para não ficar ali fazendo floreio, para ficar falando que a pesquisa lhe deu muito trabalho, mas que enfim você conseguiu e você foi feliz. Já vi muita conclusão que é isso. Que horror! Conclusão é resultado. Estará na conclusão o que você encontrou no corpo da pesquisa. Não traga para a conclusão o que na pesquisa não há. Também vejo muito isso. O pesquisador converte a conclusão num capítulo, como se aquilo que ele desenvolveu no corpo dependesse, enfim, de uma nova etapa onde ele vai produzir, afirmar e apresentar os resultados. Conclusão é uma espécie de resumo dos resultados. Sabe aquele terceiro capítulo? Aquele que eu disse que é o mais importante do ponto de vista de onde você investiga de fato e faz inferências. A conclusão deve resumir esse capítulo. Você pode, na conclusão, apresentar perspectivas para adiante. A pesquisa poderá continuar essa pesquisa, ou poderão continuar essa pesquisa com novos problemas. A pesquisa permitiu que eu vislumbre outros problemas. Você pode também fazer alguns juízos de valor
com muito cuidado, naturalmente. Você não pode arbitrariamente... são juízos pautados na sua pesquisa. Então, dizer, por exemplo, que há relação entre as alterações criminológicas do homicídio com o debate político-econômico, com questões de sistema de produção capitalista, né? Há uma margem subjetiva aí que você pode apresentar na conclusão. Só que não de forma de esse é o meu resultado. Não, meu resultado é dizer que os homicídios foram alterados por circunstâncias sócio-históricas. Esse aí é o meu resultado. Eu consegui constatar isso. Se você acrescentar a isso alguma afirmação de natureza ideológica, a conclusão permite uma margem para isso. Mas isso você tem que deixar claro, que isso não é o que você concluiu. Isso é uma aposta sua para uma possível nova pesquisa, porque você não desenvolveu isso no seu corpo. Eu prefiro que as conclusões se limitem aos problemas apresentados na pesquisa. Essa é uma escolha pessoal. Mas digo a vocês, então, para fechar o nosso videozinho, que é um vídeo rápido, apenas para você ter uma perspectiva do que deve conter nessas 3 partes fundamentais da pesquisa: resumo, introdução, conclusão. Elas dialogam. Deixe para fazer ao final da pesquisa, porque uma deve estar em consonância com a outra. Introdução é um desdobramento do resumo. Resultados é um desdobramento da combinação entre introdução e o corpo da pesquisa. Na conclusão, você vem e diz, sabe aquilo que falei na introdução? Sabe aqueles problemas que eu apresentei na conclusão? Tem que voltar na conclusão. Apresentei problemas na introdução, agora eu tenho as respostas. Mas eu tenho que falar para o meu leitor quais são os problemas que eu encontrei. Dizer, aquilo se confirmou. Se confirmou por isso, por aquilo. Isso é a conclusão. Então, se atenha a esse padrão. Há algumas variações possíveis, mas você tem que ter necessariamente no seu resumo, na sua introdução e na sua conclusão esses elementos essenciais. Ok? Obrigado e vamos ao próximo vídeo.